As estatísticas são preocupantes. A cada 40 segundos, alguém decide tirar a própria vida. São mais de 800 mil vítimas por ano no mundo. E estima-se que cada suicídio consumado represente uma pequena porcentagem das tentativas fracassadas. Esse problema global de saúde pública, que atinge várias faixas etárias e todas as classes sociais, é o tema da matéria de capa da Revista Adventista de março, que analisa como a igreja pode ajudar na prevenção e ser um refúgio para quem está com a vida por um fio. Olá a todos! Bom, é nossa primeira participação aqui no Revista Novo Tempo neste ano. A gente vai colocar em pauta um assunto sobre o qual a imprensa, a sociedade e até mesmo a igreja falam muito pouco. E para a gente dar um panorama para vocês do que a Revista Adventista deste mês aborda, a gente tem como convidados aqui a Vivian. A Vivian é coordenadora do curso de Psicologia do NASP, do Campus São Paulo. Também atende em consultórios, né? E a gente tem aqui também o pastor Wendel Lima, pastor e jornalista e editor associado da Revista Adventista, né? Bom, a gente mencionou na introdução aqui do nosso quadro alguns números, né? Mas certamente esses números são subestimados, né? Muita coisa acaba não entrando nas estatísticas, não é, Vivian? Por ser um assunto que quase ninguém quer tocar, não quer se aproximar dele, a gente tem uma subestimação dos números. A experiência que eu tenho lá na zona sul da cidade de São Paulo é que um grande hospital daquela região, um hospital público, em um ano teve a notificação de 9 tentativas de suicídio. E se a gente pensar que a estatística da Organização Mundial de Saúde é uma tentativa a cada 40 segundos, isso realmente foi subnotificado. O que a gente tem, por exemplo, é quando a gente tem uma tentativa de suicídio, porque alguém se jogou de uma ponte ou se jogou na frente de um ônibus, ele é atendido no hospital como múltiplas fraturas ou atropelamento e não acaba aquilo sendo visto como uma tentativa. E por conta disso, ele é tratado dos seus ferimentos e sequer passa por uma consulta com um psiquiatra ou com um psicólogo. Então ninguém fica nem sabendo do que aconteceu. Sim. Agora, além de se falar pouco a respeito do assunto, há muitos tabus que existem em relação a isso, né? Talvez um dos mais comuns, né, seja o de que não devemos falar sobre isso para que não se incentive, né? Não se leve alguém a consumar esse ato, né? Que outros tabus, mitos, você acha que ainda persistem e que precisam ser quebrados? Olha, um que é muito importante é que quem está falando de suicídio ou de tentativa de suicídio está falando isso para chamar atenção e não por um sofrimento específico. Né? Se algumas pessoas, ou se as pessoas que estão pensando em suicídio estão falando sobre este assunto, é porque estão realmente em sofrimento psíquico e vão precisar de uma atenção. Né? Isso é muito importante. E aí a gente, por esse medo de não falar e de estimular, a gente acaba não falando nada. Só que o que a gente entende em psicologia é que quanto mais a gente fala do sofrimento, da angústia que a gente vive, mais aliviado a gente fica dela e aí a gente diminui as possibilidades de que isso possa acontecer. Né? Então, falar é importante, né? A gente não ter o preconceito, às vezes a gente tem um preconceito associado à igreja, porque se a pessoa tem sofrimento psíquico é por falta de fé ou porque não está tão próximo a Deus. Isso é um preconceito que a gente precisa estar bem prestando atenção, porque são doença, né? O sofrimento psíquico é uma doença e precisa de atendimento tanto médico quanto psicológico. Queria até perguntar para o Wendel aqui, né? Qual que é a visão bíblica sobre a questão do suicídio? Porque há vários casos que são relatados, né? Mas a Bíblia chega a fazer algum juízo de valores sobre isso, como se faz atualmente, né? Ou esse é um mito também, né? Isso é algo interessante, a gente destacou isso num box, né, dentro da matéria. A gente vê que a compreensão, a visão sobre o suicídio, ela vem sendo amenizada ao longo do tempo. Então, durante muito tempo na Idade Média, em outros momentos da história, os cristãos olharam com muito receio, com muita condenação para o ato suicida. Então, alguns suicidas não eram nem enterrados, ou eram enterrados num cemitério separado. Havia uma grande vergonha da família de admitir que aquilo realmente aconteceu, porque realmente se associava à falta de fé e entendia-se que essa pessoa, pelo ato extremo que ela tomou, ela estava condenada ao inferno ou estaria fora do alcance da salvação. O que a gente percebe é que a Bíblia menciona 7 casos de suicídio
boa parte deles no Antigo Testamento, e a gente tem o mais clássico de Judas no Novo Testamento, claro. Saul no Antigo Testamento. E o interessante é que a Bíblia parece não atribuir, assim que ela faz o relato, um juízo de valor sobre isso, se é positivo ou negativo. Agora, é evidente que o ato do suicídio em si, né, ele não é uma solução moralmente aceitável para um cristão. Porque valoriza a vida, exatamente. Né? Santidade, existem alguns valores muito claros na Bíblia sobre a santidade da vida. Sim. Deus outorga a vida, Ele só tem o direito de dar e tirar, e nós devemos vivê-la para a sua honra e sua glória. No entanto, o que a gente entende, e especialmente nos casos da Bíblia também, é que os suicídios muitas vezes são cometidos num ato de extremo desconforto, numa situação insuportável. Então a gente não sabe até que ponto, Márcio, essa pessoa ela teve realmente claridade mental, claro, para poder tomar essa atitude. E se isso está associado a um quadro depressivo ou com outras doenças, a situação se torna mais complexa ainda. Então eu creio que não cabe a nós cristãos, nem no caso do suicídio, nem de qualquer outro, né, de nós julgarmos o destino de uma pessoa, porque isso cabe a Deus. E a gente tem que confiar na sua graça, na sua justiça, na sua misericórdia e oferecer suporte também para aquele que fica e também discutir o tema para a gente poder evitar que outras pessoas cheguem a essa situação. Sem dúvida. Agora, para a gente poder oferecer ajuda, eu entendo que é preciso que a gente entenda também, compreenda quais são os fatores de risco e os fatores de proteção também, não é, doutora Vivian? Sim, a gente precisa estar atento que hoje o que a gente tem são duas faixas etárias que são mais suscetíveis ao suicídio. Isso hoje, o suicídio é a segunda morte em jovens, a segunda causa de morte em jovens. E a maior faixa etária, né, mais atingida, é o pessoal da terceira idade. Eles são os que mais estão cometendo suicídios. E se a gente pensar que hoje a nossa população vive mais, isso significa, então, que esse número tende a aumentar. Então, a gente precisa estar atento ao sofrimento dessa população em específico. Né, dar atenção, essa questão da proximidade das pessoas. A gente precisa estar mais próximo o possível das pessoas com as quais a gente convive. E se a gente está intimamente ligado a elas ou próximo a elas, as pessoas vão ter condição de pedir ajuda quando precisarem. Bom, pessoal, para a gente fechar aqui, talvez um dos principais pontos da reportagem tenha sido, né, mostrar como a igreja, né, individual e corporativamente, pode ajudar, né, a prevenir esse tipo de caso e a atender também as famílias que foram afetadas, que estão vivendo uma situação difícil, né, de perda. Qual que é o caminho para isso? Eu creio que corporativamente, usando nossos meios de comunicação, como a revista, a própria Novo Tempo, para a gente discutir essa temática, os nossos hospitais e escolas estarem mais atentos a esse primeiro atendimento. E eu creio que nossas igrejas, um preparo melhor de nossos pastores, porque via de regra eles são os primeiros, né, Vivian, a ter contato com essas pessoas que estão passando por esse sofrimento. E se em nossos sermões, em nossos estudos, em nossa abordagem, a gente puder criar uma comunidade mais acolhedora e que desassocie os problemas mentais, emocionais da falta de fé, eu creio que já é um grande caminho que a gente pode trilhar. A igreja tem que ser vista como um local de refúgio, né? De cuidado e de apoio. Né? Estamos ali todos, cada um vivendo as suas dificuldades e ali cada um para dar um suporte para o outro, independente de quais sejam os motivos. Quero agradecer aqui os nossos convidados e também ao nosso telespectador. Muito obrigado pela sua audiência. A gente aproveita para lembrar que você pode acompanhar, né, outros artigos, notícias no nosso site. O endereço está aparecendo na sua tela. A gente espera reencontrá-lo em breve. Bom final de semana para vocês.